Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso programa criado Pro Ordem Minuto, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre programação de estudo, como se organizar, método de estudos, já que em tese a gente tem bastante tempo, nós não temos a data da prova ainda, provavelmente essa prova de primeira fase vai lá para o final de agosto, provavelmente, porque a gente tem a segunda fase agora dia 31. E o que é importante? Já que nós estamos de férias forçados, vamos fazer desse tempo aí o melhor tempo possível. Vamos fazer a nossa limonada com esse limãozinho aí que nos deram, não é mesmo? Então, o que a gente precisa fazer? A OAB é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo passava. Além de entender o direito, além de saber o direito, a prova da OAB, gente, é um pouco de estratégia, tá? Um pouco de organização, um pouco não, muito de estratégia de organização, tá? De que maneira você vai se organizar de hoje até o dia da prova, quanto você vai estudar de cada uma das 17 matérias, quais as matérias você vai escolher, eleger nesse momento para estudar um pouco mais, para você ter método, ok? Nós precisamos de método. E primeira coisa que eu peço para vocês fazerem, vai lá no site do Basote, www.basote.com.br, na parte lá, blog, tem esse material aqui, ó, como passar no exame da ordem. Então eu quero que vocês baixem isso lá. Aqui, gente, eu criei um passo a passo, tal, aí, ó, separando as matérias, depois aqui pra frente como estudar, como se organizar. Eu queria muito que vocês lessem isso aqui, que vai facilitar aí nossos encontros daqui até o dia de retornarmos para o curso presencialmente, até o dia de vocês prestarem a prova efetivamente. Então, o que é importante nesse momento? A prova da OAB, vocês sabem, são 80 questões, divididas em 17 matérias, e essas matérias, claro, têm peso diferente, né? Nós temos aí ética, que é a matéria que tem o maior número de questões, então precisa que vocês tenham um cuidado especial no estudo dessa matéria, e aí a gente vem seguindo aí com o número de questões, algumas com 2, outras com 3, e aí eu separei aqui para vocês, que é aqui no caderninho, tá? Só que eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente tem as 80 questões, tá? E aqui, se vocês conseguirem enxergar, olha no caderninho de vocês, tá? A primeira matéria que eu tô apresentando aqui, que tá marcada em vermelho, é ética. Ética, na prova, aparecem 8 questões. Gente, 8 questões são 10% da prova. É um número considerável. E o estatuto e a própria legislação, tudo que você tem que ler de ética é pequeno. Dá para você esgotar isso 5, 10 vezes até o dia da prova. Você tem que ler muito ética, estudar muito ética. É a matéria 001 para você estar estudando, ok? A segunda matéria que eu apresento aqui para vocês é direito constitucional. Logo abaixo do vermelhinho ali, ó, direito constitucional. Direito constitucional nós temos 7 matérias, tá? Desculpa, 7 questões, que significa 8,75% da prova, tá? Eu preciso acertar 40 questões, né? 50% da prova, e 8,75% dessa prova, 7 questões, está em direito constitucional, tá? E o que é mais importante do direito constitucional? Ele pode estar em qualquer ramo do direito, tá? Ele pode se apresentar no direito civil, ele pode se apresentar no direito penal, na parte de processo penal, ele pode vir no processo trabalhista, em qualquer ramo do direito. As questões hoje da OAB, gente, elas são multidisciplinares, ou seja, você tem uma questão lá de direito do trabalho, por exemplo, de processo do trabalho, de processo penal, que aparece uma questão constitucional lá dentro, você tem que ter uma visão mais ampla, ok? Você tem que, principalmente do direito constitucional, conhecer de forma mais consistente, ok? Então, a primeira matéria que você tem que estudar muito é ética, a segunda matéria que você tem que estudar muito é direito constitucional. E aí a gente vai seguindo aqui, ó, civil, a gente tem 7 matérias, processo civil, a gente tem, 7 questões, mais 7 questões, administrativo 6, penal 6, processo penal 6, trabalho 6, processo do trabalho 5. São as matérias que mais tem questão. Aí a gente segue empresarial com 5, tributário 5. Na verdade, a gente não pode desprezar nenhuma questão, né? Eu tô dizendo o número que cai na prova, ok? E aí a gente vem aqui,
o que a gente chama de mini matérias, que são as que caem 2 de cada. Então, estamos lá, direitos humanos, ambiental, CDC, ECA, internacional, filosofia do direito, e no total a gente tem 80 questões, tá? 80 questões é bastante, né? Mas a pergunta que sempre eu faço para os meus alunos, você tem que acertar 40. Durante a sua faculdade aí, durante toda a sua graduação, você passava com 50%? Com 5 era a média? Pensa nisso, gente. A OAB, a média é 5, né? É complexa, as questões são mais bem elaboradas, não tenha dúvida, mas a média é 5, ok? Então vamos lá. Por que eu estou colocando tudo isso aqui para vocês? Porque algumas pessoas não vão conseguir estudar as 17 matérias e, na minha opinião, nem tem como estudar as 17 matérias com afinco. Eu gostaria que vocês elegessem 5 ou 6 matérias e fizessem um plano de estudos. Olha, essas matérias eu vou estudar muito. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? Não é meia hora por dia, não. É estudar no mínimo 2 ou 3 horas por dia, com qualidade, tá? Com qualidade. Estuda, marca, faz um resumo, faz mapa mental, não sei qual é a maneira que você gosta mais de estudar, a gente vai falar disso um pouquinho mais em outros vídeos, mas tem que ser com qualidade. Não adianta ficar lá lendo 3 horas um negócio e quando eu chego no final da página eu não sei o que estava escrito no começo. Então tem que estudar com qualidade, tá? Então nós vamos escolher 5 ou 6 matérias, por isso que eu fiz essa apresentação, para que vocês saibam o peso que essas matérias em número de questão tem na prova, para você eleger nessas 6 que você vai estudar com mais afinco, não significa que você não vai estudar as outras, se você eleger nessas aqui, pelo menos que bata 40, 42 questões, você consegue estudar de forma mais suave as outras matérias, entendeu? É por isso que você precisa criar um plano de estudos, tá? Então, vai lá, baixa isso aqui, dá uma olhadinha nessa apresentação que eu fiz aqui para vocês, tá? De como é que a prova se apresenta. Uma outra coisa muito importante para você começar a se preparar, Miriam, eu vou estudar o quê? Estuda muito por provas anteriores. Porque as provas anteriores, primeiro, já mostra para você uma estrutura, né? Como é que a prova se apresenta, de que maneira as matérias se apresentam. E aí é importante que conforme você vai estudando, você vai respondendo as questões de provas anteriores e você vai vendo a sua evolução. Isso é super importante também, tá? Então, faz o seu planinho de estudo agora, pensa quais são as matérias que você vai colocar, não coloca só aquilo que você gosta, gente, porque se a gente pudesse fazer só o que gosta, nossa vida ia ser até um pouco chata se a gente fizesse só o que gosta, né? Então tem que estudar o que gosta e o que não gosta, ok? Contanto que, pelo menos, eu nesse meu apanhado inicial, eu tenha 40, 45 questões garantidas com esse estudo firme que eu vou fazer, beleza? A gente se encontra no próximo, que eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da interpretação dos textos, como é que nós vamos tirar aí as perfumarias da questão e extrair só o direito. Só para vocês pensarem, a prova da OAB, uma questão, na verdade, é como se fosse um cliente contando uma história para você, falando assim, já se coloca na posição de advogado, doutor, olha, aconteceu isso e isso e isso comigo, e por conta disso aconteceu aquilo outro. Na verdade, ele está contando um caso para você, que é exatamente o que a Fundação Getúlio Vargas faz, só que com termos jurídicos, né? E você vai apresentar o direito para o seu futuro cliente. E você vai apresentar o direito na resposta das alternativas que a Fundação Getúlio Vargas oferece na prova da OAB. É isso. Não é tão fácil assim, mas, gente, também não é bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente coloca dificuldade onde ela não existe, acreditem. Beijo para vocês e até o próximo.